uma nova onda de calor atinge a região sudeste, incluindo Jaboticabal. Segundo a agência de meteorologia Climatempo, o município pode ter 37 graus na quinta e na sexta-feira. Devido ao calor excessivo, os tutores dos pets devem ter cuidados especiais com eles. O médico veterinário Jonathan Silvestre dá dicas para os animais de estimação não sentirem tanto com o calorão desta semana. Os principais cuidados com cães e gatos, na verdade, nessa época de calor, né? Nessa onda de calor que o Brasil vem sofrendo. Evitar passeios entre as 8 da manhã e as 5 da tarde. Então, procurar passear com o animal antes das 8 da manhã ou depois das 5 da tarde, de preferência no período noturno, tá? Para que não tenha queimadura das patinhas dos cachorros. Tem gente que passeia com gato também em coleira, né? Então, evitar a queimadura das almofadinhas dos cachorros, né? Tem casos aí que às vezes a gente atende que tem queimadura até de 3º grau na patinha, né? Então, evitar o máximo possível esses horários aí. Outra dica é manter os animais sempre em um local fresco. Em um local fresco, né? Um local com sombra. Lembrando que casinha no sol vira forno, tá? Corrente no sol faz queimadura em pescoço, tá? Animal em sol, muito tempo prolongado ao sol, principalmente animal branco, causa câncer, né? Então, evitar todos esses... ter precauções, na verdade, com esses pontos que eu pontuei aí, né? Para evitar problemas com o seu pet. Donos dos pets têm que estar atento à água, procurar sempre trocá-la, podendo colocar pedras de gelo para refrescar. Não, água, procurar sempre trocar água, colocar água fresca. Se conseguir colocar pedra de gelo na água, pode colocar, que os animais gostam. Dá para fazer picolé de frutas, picolé de carne, que eles gostam bastante também e ajuda bastante nessa onda de calor. Os donos de pets de cães branquicefálicos têm que ter o máximo de cuidado com eles. Tomar bastante cuidado com os animais bradicefálicos, né? O que é um animal bradicefálico? São aquelas raças de cachorro que tem o focinho achatado. Então, pug, shih tzu, eles são bradicefálicos, né? Bulldog inglês, bulldog francês, eles já têm dificuldade de respirar. O palato deles são mais prolongado. Então, o palato prolongado tampa a respiração do animal. Então, eles já têm mais dificuldade de respirar. Então, tomar bastante cuidado com essas raças, né? O veterinário Jonathan Silvestre pontua que evitar o sol é ponto primordial para evitar as doenças em cães e gatos. Realmente evitar o sol, né? Deixar o animal na sombra, né? Sombra e água fresca. Lembrando que os animais eles também sofrem insolação, tá? Então, animal prolongado há muito tempo, exposto há muito tempo no sol, ele sofre insolação também. E quais são os sinais de insolação? Excesso de salivação, o animal ficar muito ofegante, o animal ficar muito letárgico, muito parado, isso é comum em sinal de insolação. Jonathan Silvestre diz que cães e gatos com pelos mais escuros não sentem mais calor que os outros de pelagem mais clara e ainda relata outra lenda sobre a tosagem. Não, é mito, isso é mito. Tosar o animal também para ele não passar calor é mito também. O pelo do animal forma um isolante térmico, tá? Então ele tem uma sensação térmica melhor com o pelo do que quando você tosa, tá? Então, isso daí que o pessoal tosa animal para o calor é mito. Na verdade, quando tosa, ele sente mais calor. Vale lembrar que os cães possuem uma temperatura mais elevada que os humanos. Tem a temperatura mais elevada, a temperatura normal de cachorro, aí, a literatura fala entre 37,5 a 39,5, tá? De 37 a 39, alguns autores falam diferentes de outros, mas é uma média de 37,5 para 39,5, tá? Diferente do ser humano, o cachorro não tem póron que soa, tá? Então, por onde que ele soa? Por onde que ele faz a troca de calor? Pela língua, por isso que o animal põe a língua para fora para fazer a troca de calor,
e pelas almofadinhas da pata, tá? Então é aí que ele faz a troca de calor. Jonathan diz que é um mito cachorros terem sede a todo momento. É mito. Ele pode estar com sede porque a temperatura corpórea vai estar aumentada, da mesma forma que a gente faz exercício físico e sente sede. O animal também precisa disso, né? Quando a gente vai caminhar, que a gente caminha muito, a gente chega com sede. O animal é a mesma coisa também, né? Diego Quintano, para o Jornal 101.